Neste vídeo, você vai mergulhar na incrível e dolorosa história de Donna McLean, uma ativista que viveu um romance intenso em Londres. Mas o que ela não sabia era que seu grande amor guardava um segredo capaz de abalar sua própria noção de realidade. Prepare-se, porque o que acontece nessa história da vida real você não vai acreditar. Londres, início dos anos 2000. Uma cidade vibrante, pulsando com o fervor de protestos que ecoavam por suas ruas. Naquele período de efervescência política e idealismo, muitos jovens buscavam um propósito em causas maiores. Esta é a história de Donna McLean, uma mulher cuja vida, marcada pela busca por um mundo mais justo, se entrelaçou com um segredo que testaria os limites da confiança humana. Donna McLean, uma estudante de sociologia com um forte senso de justiça, encontrou-se pela primeira vez com Carlo em uma manifestação contra a guerra. Ele era carismático, com um sotaque italiano distinto e uma energia contagiante. Eu estava tão envolvida com o ativismo, sabe? A gente realmente acreditava que podia fazer a diferença. E foi ali, no meio de toda aquela energia, que eu o conheci. Rapidamente, a conexão entre eles floresceu, ultrapassando os cartazes e slogans e adentrando o terreno fértil de um romance. A atração era imediata, e Carlo personificava o idealismo que Donna tanto admirava. Ele falava sobre suas raízes italianas, sua infância difícil, a perda precoce da mãe, detalhes que criavam uma aura de vulnerabilidade e profundidade. Tudo parecia convergir para um relacionamento que parecia predestinado. Carlo logo se tornou uma presença constante na vida de Donna. Mudou-se para seu apartamento, compartilhando não apenas o espaço, mas também seus sonhos e aspirações. Amigos e familiares de Donna o aceitaram sem reservas, encantados por seu charme e aparente sinceridade. A vida parecia seguir um roteiro de conto de fadas moderno, onde a paixão e os ideais se entrelaçavam. Ele parecia o homem perfeito. Tudo o que eu procurava. Eu confiava nele de um jeito que nunca tinha confiado em ninguém. Sabe, a gente passava horas conversando sobre tudo, sobre o futuro, sobre como queríamos que o mundo fosse. Parecia que ele me entendia como ninguém. E isso era tão raro de encontrar. No entanto, pequenos descompassos começaram a surgir. Donna recordava-se de ter visto Carlo em seu prédio antes de os conhecerem, uma memória que ele categoricamente negou. As histórias sobre sua família na Itália, embora comoventes, nunca resultavam em um encontro ou em detalhes mais concretos. Uma viagem programada para a Itália, onde ela finalmente conheceria sua família, foi cancelada sem explicações convincentes. As ausências de Carlo tornaram-se mais frequentes, justificadas por um novo emprego misterioso que exigia viagens constantes. Donna, embora preocupada, tentava entender e apoiar seu parceiro. A ansiedade, porém, começou a crescer. O homem que havia se tornado seu confidente, seu amor e seu futuro parecia cada vez mais distante, envolvido em uma realidade que ela não conseguia acessar. Carlo retornou de uma de suas viagens de trabalho, visivelmente abalado. Com uma narrativa angustiante, ele revelou ter descoberto abusos sofridos por sua irmã na Itália. Um trauma familiar que, segundo ele, o havia marcado profundamente. Essa confissão, embora perturbadora, reacendeu a compaixão de Donna, que se viu novamente envolvida na trama de um homem que parecia carregar um peso imenso. A calma era uma ilusão. Após essa última e enigmática revelação, Carlo partiu, prometendo retornar. Um e-mail lacônico enviado de algum lugar da Europa anunciava o fim do relacionamento. A justificativa era genérica, quase fria. Ele precisava de espaço, de tempo. A ausência de Carlo, que antes era uma inquietude, transformou-se em um vazio devastador. Donna estava em choque. O homem com quem havia construído uma vida, com quem havia planejado um futuro, desaparecera sem um adeus real, sem uma explicação que fizesse sentido. A felicidade que antes preenchia seus dias deu lugar a uma dor profunda, a uma sensação de traição e abandono que a deixaria em ruínas.
Os 12 meses seguintes foram um borrão de dor e confusão para Donna. Ela tentou seguir em frente, mas a sombra de Carlo pairava sobre cada lembrança, cada sonho. A vida que havia cuidadosamente construído desmoronara, e a busca por resposta se tornou uma obsessão silenciosa. Aos poucos, com o apoio de sua família e amigos, ela começou a reconstruir a sua vida um tijolo por vez. Mas a cicatriz permanecia. Eu estava quebrada. Não era só o fim de um relacionamento. Era como se toda a minha realidade tivesse sido virada do avesso. Quem era ele, afinal? Aquela sensação de que tudo o que eu vivia era uma farsa. É indescritível. Levei muito tempo para sequer processar a ideia de que a pessoa que eu amava e que eu pensava conhecer nunca existiu de verdade. O impacto da traição de Carlo na vida de Donna ia além da dor romântica. Havia uma violação da confiança, uma sensação de que sua percepção da realidade havia sido distorcida. Aquele período de luto, embora doloroso, foi também um catalisador para uma nova força, uma resiliência que ela nem sabia que possuía. Anos se passaram. Donna havia se mudado para Folkestone, reconstruído sua carreira e encontrado um novo sentido para a vida. Foi então que, por acaso, ela se deparou com um livro que detalhava as operações de uma unidade secreta da polícia britânica. O título, as descrições dos métodos de infiltração e, finalmente, as fotografias. Uma delas a atingiu como um raio. Era Carlo. Quando vi a foto dele no livro, meu mundo parou de novo. Era ele, mas, ao mesmo tempo, não era. Era um policial. Tudo que eu pensei que fosse real era uma mentira. É difícil explicar a sensação de ter sua história reescrita sem o seu consentimento. Foi como se alguém tivesse roubado as minhas memórias e as transformado em algo horrível. O nome de batismo dele era outro. Sua vida, uma farsa meticulosamente construída. Carlo era, na verdade, um policial disfarçado. Parte de uma unidade cujo objetivo era infiltrar-se em grupos de protesto, coletar informações e, se necessário, desestabilizar movimentos. A revelação foi um choque ainda maior do que o abandono. Era a desconstrução de toda uma realidade, a revelação de uma manipulação em uma escala que Donna jamais poderia ter imaginado. Donna mergulhou em pesquisas, contatando jornalistas e ativistas que já investigavam casos semelhantes. A verdade, por mais difícil que fosse, precisava ser confirmada. E foi. Carlo era um dos vários agentes que haviam estabelecido relacionamentos íntimos com ativistas, sob falsas identidades, por ordens de seus superiores. A polícia, confrontada com as evidências, seria forçada a admitir a extensão desses abusos. A unidade secreta foi desmantelada. O governo britânico reconheceu formalmente os abusos sexuais cometidos por agentes infiltrados. Para Donna, não era apenas um reconhecimento, mas uma validação de sua dor, uma confirmação de que ela não estava sozinha. Determinada a buscar justiça não apenas para si, mas para todas as vítimas, Donna McLean uniu-se a outras mulheres que também haviam sido enganadas. Juntas, iniciaram um processo legal sem precedentes contra a polícia. Não era por dinheiro, mas por responsabilidade, por um reconhecimento formal de que o Estado havia violado seus direitos mais básicos, incluindo o direito à privacidade e à formação de relacionamentos genuínos. Após anos de batalha judicial, a Suprema Corte Britânica finalmente proferiu sua decisão. O uso de relacionamentos íntimos por agentes infiltrados foi considerado uma violação grave dos direitos humanos, classificando-o como abusivo e discriminatório. A vitória no tribunal não apaga o que aconteceu, mas trouxe uma sensação de que, finalmente, a justiça, de alguma forma, foi feita. E a gente pode seguir em frente, um passo de cada vez. É um lembrete importante de que não podemos deixar que certas coisas fiquem impunes. É por todas nós. A polícia, confrontada com as evidências, foi condenada e uma indenização foi concedida a Donna e às outras vítimas.
um reconhecimento, ainda que tardio, do sofrimento causado. A história de Dona Naclin é um lembrete vívido dos perigos da vigilância estatal, sem limites, e da fragilidade da confiança humana. Ela reconstruiu sua vida, mas as cicatrizes da traição permaneceram. Uma testemunha silenciosa de um passado onde a verdade foi uma arma. No entanto, sua luta não foi em vão. O caso de Dona e de outras vítimas forçou a reavaliação de práticas policiais, reafirmando que, mesmo na busca pela segurança, os direitos e a dignidade individual devem ser inegociáveis. A história de Carlo é um enigma resolvido, mas o legado da infiltração e da manipulação serve como um alerta contínuo, para que a história, em suas mais sombrias lições, nunca seja esquecida. Se essa jornada pela verdade de Dona McLean te prendeu do início ao fim, temos muitas outras histórias esperando por você. Assista um dos nossos vídeos recomendados agora para mergulhar em mais investigações profundas. Seu apoio é o que nos impulsiona, então curta este vídeo e ative o sino para não perder nenhum lançamento. A história está sempre em movimento e nós estamos aqui para contá-la.